Bem-vindo de volta ao podcast Por Dentro do Arsenal. Hoje é a ressaca após a tempestade, né? E nesse dia cinza, o positivo é que a gente tem alguma coisa para ser positivo, né? Que apesar da derrota, apesar da nossa atuação, não está tudo perdido. Então a gente pode tentar hoje olhar, né? Ter um olhar assim de positividade indo daqui para frente, né? Vamos falar sobre esse jogo ontem. É nítido, os números mostram que foi um jogo razoavelmente equilibrado, mas ficou nítido, né, a dominância, em pequenos detalhes, porque esse tipo de jogo é definido em pequenos detalhes, e esses detalhes menores, esses detalhes que fazem a diferença, o PSG dominou eles, além de dominar o nosso meio de campo. Foi coisa, enfim, bem, eu posso começar falando sobre isso. Acho que o Thomas Partey foi o diferencial. É lógico que agora é fácil apontar o dedo, tal, mas é evidente que, PSG veio com o time completo, sem lesões, né, e o Arsenal é remendado, remendo pós remendo, pós remendo, né, a gente não está nem considerando o Calafiori, que foi nossa contratação principal, eh, do começo da temporada, né. Aí você pega as contratações principais da temporada anterior, Havertz, né, aí das anteriores, Gabriel Jesus, né. Cada um desses foram destaques em suas janelas, né. Então a gente e o Thomas Partey, que foi a primeira contratação de peso, né, do Arteta. Então são assim, são pessoas que vieram para o clube para fazer a diferença. E estavam faltando ontem no nosso grande dia. Graças a Deus tem o Haaland, nossos meninos da base, o Saka, né, Miles Lewis-Kelly e outros que a gente, né, criou, né, ali o Saliba, tal, mas realmente nosso time está remendado e nota-se, nota-se. Bem, olhando aqui, quando o Thomas Partey tomou o cartão amarelo contra o Real Madrid, né, no dia seguinte, já na ressaca daquele jogo, já começou as conversas, como é que vai ser esse remendo, e o Arteta demonstrou isso no próximo jogo, né, foi contra o Ipswich, e ali ele demonstrou o que ele estava pensando, que seria trazer o Rice para o 6, o Merino camisa 8 e o Trossard como atacante. Ai meu Deus. E o que eu venho falando, e muito mais pensando do que falando, é a falta que o Rice vai fazer enquanto um camisa 8, né, enquanto um meio de campo box to box, né. Então, por mais que ele supre a deficiência do Partey com uma certa qualidade, ele é insubstituível ali enquanto 8. Né. O Merino veio fazendo um bom trabalho enquanto atacante. Ele substitui muito mais o que o Havertz fazia, que era aquele combate, aquela presença diária, aquele aspecto físico lá em cima, do que o Trossard. O Trossard, ele é um matador. Ele consegue em pequenos espaços pegar aquele chute e fazer o gol, mas a característica do Arsenal é ser combativo, é ser, fisicamente imponente. O Merino conseguiu emagrecer, conseguiu correr bastante nos últimos jogos, conseguiu entender esse sistema e fazer isso lá na frente. Ele, enquanto 8, ele não faz o que a gente precisa dele. Por mais que ele teve um jogão ontem, ele teve um jogão, mas ninguém substitui um Declan Rice, né. Então, aí é fácil a gente falar, todo mundo acha que eu sou mais técnico que o outro, eu não sou mais técnico que o Arteta, mas para mim, eu teria posto o Timber enquanto 6, o Ben White, lateral direito, aí eu deixava o Declan Rice fazendo o meio de campo, fundamental que é, porque a gente perdeu a batalha de meio de campo, então o Declan Rice fazendo esse combate mais acima, e de atacante o Merino fazendo esse combate mais acima ainda. E a gente teria um Trossard
pra entrar e fazer impacto. A gente não teve substituição ontem. Nossa substituição era Nwaneri, 17 anos de idade, era o que a gente tinha pra trazer. Então a gente precisava de alguém que fosse impactar, né, do banco. Eu achei que o Tierney podia ter entrado no lugar do Martinelli pra impactar, né. Agora, enfim, acho que dessa forma, hoje, vendo o jogo do Martinelli ontem, indo pra frente, eu acho que o Trossard do lado esquerdo e o Martinelli banco nele, com o Partey voltando, Partey volta para o lugar dele, Declan Rice camisa 8, Merino lá na frente e Martinelli banco. Trossard ali, né, o Martinelli, quando voltou de lesão, ele voltou com aquele gás, parece que ele teve um descanso junto com a lesão. E que a qualidade dele é o gás, é a vontade, é a fome do futebol. Mas a gente daqui a pouco vai olhar nas estatísticas e como deu, e eu vou te falar, eu quando comprei minha camisa do Arsenal, recente, veio com camisa 11 atrás, Martinelli, eu sou fã do primeiro dia que ele chegou, acompanhando o nosso compatriota, né. Eu sou fã número 1 do Martinelli, Martinelli na seleção, quero Martinelli para todo lugar. Mas no momento, deu de Martinelli. A gente precisa fazer esse upgrade, né, Nico Williams vai ser bem-vindo e eu achava que o Martinelli tinha que fazer mais gols para poder defender essa posição, para poder não se tornar reserva, mas não está fazendo, não está conseguindo. Os gols que ele faz não justifica os gols que ele perde, as faltas de dribles completo, as faltas de passes, as faltas de assistência, etc. Calafiori fez falta também, cara. Pra você trazer alguém no segundo tempo, com gás ali pra vir, né. Eu achei que nós tomamos aquele primeiro gol e como se tivesse, assim, estourou o balão, né, a gente ficou muito apagado a torcida, porque estourou o balão, puf! Nossa, estourou a expectativa toda e silenciou o Emirates. Foi uma atmosfera muito baixa, a intensidade da torcida. É fácil reclamar de casa, assim, tomando 1-0 com 3 minutos, estourou a nossa bolha, né. E o Saliba estava muito nervoso. Alguém mais percebeu se o Saliba estava nervoso? Eu percebi ele muito nervoso, demorou para ele entrar no jogo. Ele ter a confiança de sair jogando, a confiança de girar o corpo e dar o passe, né. Então eu sinto o Saliba nervoso nos últimos tempos. O pessoal: "Ah não, o Saliba tá tendo uma fase mais ou menos", teve 2 gols ultimamente da falha dele, mas para mim teve essas falhas para sanar a falha e vamos embora. Mas claramente ele se demonstrou meio nervoso e a gente usou pouco o Kiwior. Por mim, se o Saliba não tá desenvolvendo aqui, vamos jogar com o Kiwior. As chances que ele teve de passes longos, de passes bons, foram positivos. Então eu senti isso um pouco do Saliba, eu senti que o Timber tá entrando numa forma boa em questão de domínio de bola, ele tá tendo sabe, aquela fluência com a bola no pé, mas não conseguiu segurar o nosso amigo lá, ixi, nome complicado. Não conseguiu segurar tanto e tivemos muita sorte de não ser um pênalti, né, aquele pênalti. Claro que na câmera lenta é pênalti, claro, mas no contexto do jogo, vendo mais rápido, você vê que não tem tanta força por trás do braço. Então, podia ter sido, como podia não ter sido, para o VAR, olhando no jogo, na velocidade de jogo, não deu para reverter a vontade do que o juiz viu em campo, né. Então, assim, fica claro para mim que o PSG estava um time mais completo, estava um time melhor no dia, na fase melhor no ontem, né. Ontem era um time melhor, era um time mais completo e superior, podendo impor o seu plano de jogo. Vou compartilhar a tela aqui com a gente, vamos dar uma olhada aqui em algumas estatísticas. Aqui é o gol, né.
Nós vimos aqui, ó, foi uma sequência de 26 passes. A maior sequência de passes que ele deu num gol do PSG desde 2003, 2004. E a maior sequência de passes que deu um gol contra o Arsenal também desde essa época. 26 passes. E olha, eles cozinharam aqui na lateral direita deles, eles cozinharam. A bola voltava, eles recuavam? Não, voltava. Ficou aqui, ó. Pá, pum, pá, pum. Ó, a triangulação deles aqui. Incansável. Foi e voltou 4, 5 vezes na lateral direita. Então, o que que isso fez? Atraiu todo o jogo para cá e foi deixando espaço do lado esquerdo, né? Se você for reparar, depois você repara, vai lá ver o replay do jogo. Atraiu todo mundo para essa metade do campo. Quando eles finalmente se recuaram, a galera do Arsenal, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui já é o pessoal voltando, mas aqui você pode ver que estava 1 versus 1. Quando finalmente recuou, que é momentos antes dessa imagem, o Arsenal avançou todo, 1 contra 1, contra 1, contra 1. O volante deles saiu também, caiu e abriu espaço para o Dembélé, que voltou lá do ataque. E isso foi muito recorrente no jogo, o Dembélé voltando aqui e confundindo o nosso meio de campo. O Saliba daqui de trás pode ir lá dar um bote no Dembélé? Não pode, porque essa galera aqui, todo mundo tem qualidade de drible. Se ele vai lá, ele gira o corpo e passa, ferrou. Então tem que segurar. Nessa aqui a nossa zaga segura, Dembélé ficou livre. Declan Rice teve que voltar aqui. Martinelli tem que abrir para lá. A gente perdeu a batalha do meio de campo. Se aqui fosse um par de Thomas Partey e Declan Rice, eu boto fé que a gente estava mais seguro nessa etapa aqui. E com o Merino pressionando mais do que o Trossard. Tá entendendo? Um detalhezinho, são detalhes finos. Mas daqui, Dembélé avançou. Ruiz. Aqui o Ruiz aqui, ó. Quando ele olha para trás e vê o camisa 7 aqui, daquele do nome complicado lá, vai abrir aqui, então o que que ele faz? Parte para o centro do campo para abrir o espaço para o camisa 7. A gente já viu o que aconteceu. A gente já viu o que aconteceu. Abriu para o camisa 7 aqui, voltou para o Dembélé e o gol. Bem, enfim, tem outras análises aí na internet, né, que mostra os detalhes melhor, mas mencionando aqui, o Dembélé deitou e rolou no centro do meio de campo ali. Queria mostrar para vocês aqui, vou fazer uma pontuação, né, de 1 a 10 dos jogadores do Arsenal e demonstrar, né, o que que eu pensei deles. Eu acho que o David Raya não tem culpa no gol nenhuma. O David Raya foi um dos melhores em campo para o Arsenal. Olha a participação dele. Ele realmente é um quinto zagueiro. Ele realmente joga no campo. Se você for pegar aqui e comparar com o goleiro do Paris Saint-Germain, olha lá, 2 bolas longas e o cara praticamente não saiu da área. Olha isso, cara. Então, o Davi Raya, eu vou dar para ele, eu vou ter que dar um 8. Ninguém tá merecendo essas notas. Eu vou ter que dar um 8 para ele. Para mim foi o melhor em campo, né? Acho que o Lewis Kelly arriscava dos jogadores, né, que estão jogadores de campo. O Lewis Kelly arriscava ser o melhor em campo, mas o Davi Raya tá de parabéns. Ele não pôde fazer nada no gol, fez aquelas defesas monstruosas e efetivamente participando com alguns longos passes maravilhosos que poderiam ter sido convertidos se a gente fosse mais letal. Então ele vai levar um 8. O Kiwior bastante participativo também, bastante na bola, avançando, subindo junto. Fez os passes mais bonitos em comparação com o Saliba. O Saliba em algumas vezes avançou, mas quem deu uns passes longos mais bonitos foi o Kiwior. A gente vê aqui não dá para ver muito, mas aqui rolou uns passes para o Martinelli longo aqui. Aqui rolou uns passes longos aqui para o Saka. Aqui rolou uns passes cortando no meio. Então, assim, quantos passes, né, de trás
pra frente aqui, realmente entrando, né, invadindo o campo do adversário, então o Kiwior, cara, ele vai pegar um 7. Um Timber vai ter que pegar um 6, cara, ele não deu conta. Ele não deu conta, ele teve um oba-oba aqui no ataque, participou bastante, chegou junto, não foi que nem o jogo do Bernabéu que ele não subiu, ele subiu bastante, ele fez uma triangulação boa com o Saka, com o Odegaard ali, mas não criou nada efetivo. E passou mal na defesa, né, passou sufoco, né. Não é culpado de nada, mas não fez nada brilhante. Fez muita falta, assim, faz parte do nosso jogo hoje, o Arsenal apanhou demais, eu me lembro muito quanto que a gente apanhava do Manchester City, a gente era muito mole, então é a característica do nosso jogo hoje ser agressivo, chegar junto. Numa Premier League, metade dessas faltas não eram dadas, mas quando você parava e via o replay ali, era falta. Ele caçava o cara, chutava o pé, pegava por trás, então fez muitas faltas. O Saliba participou bastante ali, mas ficou muito nervoso, saía muito para lateral, ele segurou muito pouco o centro do campo. Eu queria ver o Saliba mais central, quando a gente fica ali naquele pivô de 3 zagueiros, né, quando o Lewis que ele sobe e ele é o central, ele não teve a confiança para sair jogando pelo centro, pelo meio. Então olha só, aqui você vê muito ele saindo e só dando passe por trás, por fora, por fora. Muito pouco, ele quebrou muito pouco pelo meio. Saiu jogando muito pela lateral aqui, o Saliba vai ter que pegar um 6, velho, pegar um 6. Lewis Kelly vai pegar um 7, porque é menino, tem 18 anos, a responsabilidade não era dele. Infelizmente, você via muitos passes voltando, porém eram roubadas de bola e ele passava, então ele retomava o domínio da bola e passava. Acho que não teve nenhum dribles, ninguém passou por ele, não teve sucesso de drible. Ele foi muito bem em segurar essa lateral direita do Paris Saint-Germain, ele fez muito bem ali. E ele pá, com o corpo, roubava a bola e retomava a posse. Mas faltou o momento de brilhância dele. Um momento brilhante que ele teve aqui, que ele passou para o Martinelli, foi um dos chutes a gol do nosso perigo. A gente levou perigo aqui do Martinelli e do Trossard. 2 chutes, né, que provocou a defesa do Donnarumma. Então ele tem essa qualidade para provocar esse perigo, ele tem a qualidade para desequilibrar o jogo, para um momento de brilhância, ele não teve tantos lances quanto precisava. Teve um momento no jogo que eu falava: "Meu irmão, precisamos do momento de brilhância do Lewis Kelly", porque se ali o Rice não estava, então que o Lewis Kelly fizesse. Faltou um pouco, mas a firmeza que ele foi ali, a solidez que ele foi, tanto que ele conseguiu recuperar essa bola, pra nós, ele vai levar um 7, tá de parabéns. E o Declan Rice, cara, insubstituível. Olha o que que o cara teve que fazer, velho. Jogando como 6. Como que ele tem perna pra isso, cara? Insubstituível, velho. Olha o que que o Declan Rice teve que fazer nesse jogo, velho. É um 7. A gente não pode ficar dando nota fácil muito alta assim, mas é um 7. A gente jogou contra um dos times mais elegantes, mais sexy do futebol europeu, mais bem organizado, mais chegando. A gente fala assim, no campeonato não tem que estar bom antes, tem que estar bom no dia. Eu não tenho que estar bom para minha prova um mês antes. No dia eu tenho que estar pronto. E PSG chegou pronto para essa semifinal. E aqui a decadência, olha a queda entre um Rice e um Odegaard. Quer dizer, o Rice fez tudo que o Odegaard deveria ter feito desse lado direito, fez tudo que o outro poderia ter feito do lado esquerdo e tudo na zaga. Então fica difícil para ele concentrar ali e ter um impacto. Olha os passes do Odegaard, tudo lateralizado, tudo pro lateral, tudo, pouquíssima penetração, só recuando. Agora isso aqui é uma coisa que está repercutindo muito na Europa.
na Inglaterra, no norte de Londres. A ausência do Odegaard. Se você for ver clipes do Odegaard, só assim, a gente assiste o jogo todos, mas vai ver clipe do Odegaard das temporadas passadas, era sublime. Se eu não me engano, 2 anos seguidos ele foi eleito o jogador do time, o melhor do Arsenal do ano. Mas depois da lesão dele, ele não voltou com ritmo. Entendemos que ele voltou precoce, forçado, e a diferença dele entre os outros jogadores que se lesionaram e voltaram é que ele não fez a cirurgia. Claro, cada um com sua lesão diferente, mas o Odegaard ele não fez uma cirurgia onde tinha opção de fazer, então ele vem jogando com dor. O pé esquerdo dele no apoio não tá a mesma coisa. Então não sei o que vai acontecer, não sei se ele vai precisar de um bom descanso no final da temporada ou se vai ter que ir para a mesa, ir para a faca, resolver na base da cirurgia, para ele voltar com confiança nesse pé, porque está fazendo muita falta. E aqui a gente vê isso. Quantos jogos que o Odegaard só participa, não comanda, e na comparação com o meio de campo do PSG, o Odegaard é uma peça que está bem abaixo do nível necessário para a gente ganhar essa batalha do meio de campo. O Partey e o Rice vão fazer muita coisa, mas o Odegaard pelo menos precisa fazer o passe simples penetrando a área, velho. Pelo menos o passe simples. Não precisa fazer aquele combate todo. A gente contava muito com ele nessa ofensiva, né? Vai pegar um 6 para 5, vai pegar um 5. O Odegaard vai pegar um 5, sumido o nosso capitão. Merino tá de parabéns, teve um bom jogo, só não é o jogador, por mais que ele foi adquirido para ser um camisa 8, enquanto ele era camisa 8, ele não teve performance positivo. Na minha avaliação, enquanto, bem, não é o cara que vai nos levar ao título, não veio para ajudar a gente a melhorar. Ele não vem para ser melhor do titular da posição, Declan Rice. Porém, ele veio para fazer tudo que o Havertz fazia. Conseguiu aprender, então fez a ausência do Havertz ser insignificante. E é insignificante com o Merino lá. Quando ele aprendeu a correr, emagreceu, aprendeu a artimanha, bem similar do que o Havertz fazia. Vai pegar um sólido 6. Eu não posso. Bem, ele teve aquele gol de cabeça, aquele momento de esperança nosso. Ele era a ameaça, ele é a ameaça lá, né? Na ausência do Magalhães. Ele é a nossa principal ameaça lá na área para bolas paradas, depois o Saliba, estatisticamente dizendo. Mas estava impedido, né, velho? Tava impedido. E não é só ele, tava todo mundo impedido. De onde tivesse caído essa bola lá na cabeça do jogador do Arsenal, tava todo mundo impedido. Então tem que condenar. Então, assim, então vai pegar um sólido 6. Bukayo Saka, você via que ele era o que tinha qualidade para fazer a diferença, você via que ele conseguiu ter dribles. Ele foi o jogador que mais teve dribles corretos em campo no dia, mas isolado, né? E eu achei que ele voltou muito pouco para ajudar na marcação. A característica dele e o Martinelli, na hora de voltar, estavam ausentes. Eles quiseram fazer tipo um Dembélé, esperar uma bola longa, e nisso fez falta. Fez muita falta o Saka voltando, no lance do gol mesmo, né? Martinelli também não vi aquela fome toda na marcação, não vi essa fome na marcação. Pareceu que os meninos estavam um passo atrás nesse sentido da marcação, e isso é uma característica que vai ao nosso favor. Então ele vai pegar um sólido 6, não posso dar mais, por mais que ele que driblava, ele que podia oferecer o perigo. Muito injusto aquela falta que poderia ter lhe dado para um gol. Eu acho que o bandeirinha interferiu muito no jogo, ele podia ter deixado rolar
E se fosse um gol, o VAR vinha e via, sabe, e avaliasse, porque ele interferiu demais. Ele botou só as mãozinhas assim nas costas, porque, como se diz, o cara parou, ele botou a mão assim, não foi um empurrão. Uma interferência desleal da parte do Bandeirinha. Martinelli, olha que jogo medíocre do Martinelli. Isso aqui não mostra, isso mostra os passes. Isso aqui não mostra as corridas dele e os chutes. Mas olha que jogo medíocre do Martinelli, velho. Isso aqui tá contando muita coisa, velho. Pra mim, isso diz muita coisa. É um 5 pro Martinelli. O Trossard levou perigo, teve um chute a gol, mas fisicamente ele não estava no nível necessário. A fome não estava lá do nível necessário. Vai pegar apenas um sólido 6. E os substitutos, o Ethan, nesse passe aqui que ele deu para o Martinelli nos segundos finais, que o Martinelli, Bandeirantes, o canal do esporte, isolou a bola, ou ele chutava porque ele tem um pé de ouro, ou o Martinelli daqui, depois que tivesse atraído todo mundo para esse lado da área, retornasse o passe para o Declan Rice, que estava vazio na entrada da área. Se o Martinelli tivesse retornado esse passe no contrapé de todos os zagueiros que correu para o Martinelli, o Declan Rice tinha um chute livre. Martinelli pisou na bola. E Ben White, espero que esteja em boa forma para poder contribuir mais futuramente. Então, pessoal, como disse o Mikel Arteta, estamos no meio tempo. Agora é meio tempo. O positivo, olhando para a cara do Mikel Arteta, que ele falou: bem, agora nós estamos no meio tempo como estávamos quando havíamos ganhado do Real Madrid de 3-0. Temos que ir lá e ganhar o jogo. Do mesmo jeito que acabou o primeiro jogo no Emirates contra o Madrid, ele não, nós temos que ir lá ganhar o jogo. E agora sim, acabou esse jogo, nós temos que ir lá ganhar o jogo. Esse é um lado positivo. É um problema que a gente tem um jogo no final de semana. Quer saber? Eu não estou preocupado se a gente chega em segundo, terceiro, quarto ou quinto na Premier League. Até quinta a gente vai para a Champions League. Eu estou preocupado de um performance positivo quarta-feira que vem. Então, por mim, a gente descansava o pessoal. Não sei quem vai descansar, quem não vai. Mas por mim, a gente botava um time bem misto contra o Bournemouth no final de semana. E vinha com tudo para quarta-feira. Pessoal, deixa seus comentários. Deixa suas opiniões. No próximo podcast, eu vou trazer os seus comentários aqui. Nós vamos discutir sobre o que você tem a dizer a respeito. Então, por enquanto, do terceiro episódio do podcast Por Dentro do Arsenal, infelizmente, PSG 1-0, mas vamos levar de inspiração as meninas que perderam em casa no primeiro jogo da Champions contra o Lyon, perderam de 2-1, foram lá na França e ganharam de 4-1. Ganharam no estádio que o Lyon, futebol feminino, há 2 anos não perdia nenhum jogo, e fomos lá e ganhamos de 4-1 na França. Então, se a gente vai olhar de exemplo para alguém, a gente não vai olhar de exemplo para os inúmeros jogos do passado na Champions masculina, que o pessoal voltou, que tantas vezes que PSG perdeu a liderança no segundo jogo. Não, vamos olhar de exemplo para nossas meninas semana passada. O que elas fizeram na França? 4-1 fora de casa, da potência que é o Lyon. Então, come on, you Gunners! Dá uma curtida e comenta aí a sua opinião sobre. Até a próxima. Fui!